Boa noite a todos e a todas. Eu sou Bia Meneghini, candidata conselheira do CAU-MS pela Chapa 3. E tem um recado muito importante para vocês. A votação nas eleições do CAU será realizada dia 15 de outubro de 2020, das 0 horas até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília. Vai ser exclusivamente pela internet, como sempre, e por meio de usuário e senha no SICAL. O voto é obrigatório para todos os arquitetos e urbanistas que são listados no Colégio Eleitoral Qualificado, sendo adimplentes ou inadimplentes, com menos de 70 anos. Acima de 70 anos, se quiser votar, também pode votar. E não esqueçam que vocês querem um conselho mais inclusivo e mais próximo dos profissionais. Então, vote Chapa 3. O nosso tema de hoje, da nossa live, é fiscalização, inovação e descentralização. Essa é uma das propostas da nossa Chapa 3, Elas por Todos. Nós defendemos a ideia de que a forma de fiscalizar seja mais um meio de comunicação do CAU com os profissionais e menos punitiva para os bons profissionais e que o exercício ilegal da profissão não seja permitido. Para falar sobre esses temas, eu tenho aqui a arquiteta e urbanista Anaísa Bueno, a arquiteta Lauzi Xavier e a arquiteta Norma Dariz. Nós vamos começar com a conversa com a Anaísa. Ela vai se apresentar e ela vai falar um pouco sobre as nossas propostas. Boa noite, Anaísa. Liga o som. Bia. Esqueci. Boa noite, Bia. Boa noite, Lauzi. Boa noite, Norma. Boa noite a quem está nos acompanhando também. É interessante, eu participar dessa chapa, é muito orgulho para mim. Fui convidada, aceitei o convite e, naturalmente, quero agora, né, fazer uma parte mais interessante, né, que é participar dessa live aqui com vocês. Bom, nosso tema é a fiscalização. Então, a nossa proposta, a proposta que a gente pensou, né, em conjunto, na chapa, é de que a gente precisa ampliar a nossa fiscalização, mas nesse sentido de que é preciso, antes de tudo, orientar, né? Orientar, fazer com que as pessoas reconheçam a sua profissão, os arquitetos urbanistas, reconheçam a sua profissão e as vantagens que tem de fazer um trabalho de acordo com a legislação, de acordo com as normas vigentes, né? Eu tive uma experiência bastante gratificante na época, Lauzi, que eu trabalhei em Corumbá, quando eu era diretora do IPHAN, né? Foi no século passado, claro. Mas a experiência com fiscalização que nós tivemos foi muito bacana naquela época, né? Nós conseguimos formalizar um convênio entre Prefeitura, IPHAN e CREA, porque, naturalmente, o IPHAN não tinha pernas, naquele momento, de fazer a fiscalização do patrimônio, que é o maior patrimônio arquitetônico do estado de Mato Grosso do Sul, é esse aí de Corumbá, né? Então, nós não tínhamos pernas para fazer essa fiscalização. E nós contamos com uma ajuda fundamental do CREA naquela época. Naturalmente que a fiscalização, a maior parte da fiscalização era da competência da Prefeitura Municipal. Mas você sabe, né, Lauzi, e Norma também, né, que é difícil a gente fazer valer as regras do patrimônio, né,
pelo desconhecimento, que ainda persiste, pelo que eu tenho acompanhado, né? O desconhecimento dos nossos profissionais em relação à preservação e à proteção desse patrimônio. Mas a gente teve uma experiência que foi relativamente exitosa. Então, acho que o CAL agora pode também contribuir muito, né? Nós estamos com essa proposta de ampliar essa fiscalização e de focar muito na informação e na orientação aos profissionais, tanto recém-formados quanto com mais tempo de formados, e esclarecer sobre quais são, de fato, as prerrogativas, né, da atuação do arquiteto urbanista em relação ao patrimônio, né? Por que defender? Por que não pode fazer qualquer coisa? Né? Eu acho que o CAL tem um papel aí que vai ajudar muito, auxiliar muito os nossos profissionais em Corumbá e no restante do estado, né? Que o trabalho do IFAM e do CAL também não se resume a atuar em um lugar, né? A gente precisa atuar no estado como um todo. E aí, Bia, a gente continua, né? Você podia ligar o som. É verdade. Nós vamos passar a palavra, então, para a Norma e depois você volta para complementar. Boa noite, Norma. Boa noite. Tudo bem? Bom. Então, Ana, eu assim, também tive a grata satisfação e orgulho de ficar um tempo no IFAM. Peguei épocas melhores, confesso, mas algumas dificuldades ainda são recorrentes. A falta de fiscais, você sabe que são poucos, é como você bem disse, o patrimônio é muita coisa, é no estado inteiro. Quer dizer, além de tudo, o patrimônio tombado a nível federal, não sei se na tua época era assim, mas na minha época você tinha que montar, é um pouco diferente, né? Que você tem que montar o planejamento anual e de cada ano, já para o ano inteiro, para fazer essa fiscalização, para receber verbas, inclusive, que continuavam, na minha época, muito escassas. Mas nós tínhamos boas parcerias com a Marinha, com o Exército, né? Inclusive o acesso, porque o acesso em vários patrimônios ele é meio difícil. Então, por exemplo, a gente tem dificuldade de acesso. O Forte de Coimbra, você tem que chegar via barco, e que não é barato, porque você tem que contratar o barco, você tem que contratar o piloteiro, no caso, né? Ou marinha através de helicóptero. E tem por exemplo, a ponte Eurico Gaspar Dutra também, que é através de barco. Então, a logística é muito difícil, é complicado para fiscalizar alguns bens. Mas, assim, na minha época, foi implementado um sistema que eu acho que facilitou muito esse sistema para melhorar a celeridade dos processos, no caso de fiscalização. Estou falando isso a nível do patrimônio tombado. Que esse sistema, você alimenta o sistema com as informações em relação ao estado de conservação do imóvel, do bem, né, no caso. E dependendo do que você alimentar esse sistema, o bom é que já é gerado uma documentação, que pode ser de uma simples notificação até um auto de embargo. Entendeu? Então, eu acho que isso veio facilitar muito no caso, eu estou falando de patrimônios tombados a nível federal. Mas aquelas dificuldades básicas persistem ainda. Eu acho que, de uma forma geral, com a falta de fiscais e a dificuldade de acesso. E também, em algumas situações, a Lausi vai poder falar melhor ainda sobre isso, acesso, por exemplo, até em alguns bens, a falta de segurança, porque você tem que ter todo o cuidado, aonde você vai pisar, pode cair uma telha, pode cair um madeiramento, entendeu? Então, isso é também uma dificuldade
que os fiscais devem ter esse cuidado, devem zelar com esse cuidado, tanto para preservar o bem tombado, como para preservar a própria segurança. Muito bom, muito bom. Vamos ouvir, então, a Lauzia de Corumbá. Lá tem grande parte do nosso patrimônio histórico estadual e ela vai se apresentar e vai falar para a gente sobre o patrimônio lá e como é que é a fiscalização. Boa noite, Lauzia. Olá, boa noite. Meu nome é Lauzia. Eu tenho especialização em patrimônio histórico. Trabalho há 12 anos na prefeitura. Entrei na vaga de patrimônio histórico, também na prefeitura de Corumbá. Conheci a Anaísa de nome, pelas referências do trabalho dela. Trabalhei com a Norma. Quando eu trabalhava na FUPAM, fui superintendente da FUPAM. FUPAM é a Fundação de Desenvolvimento Urbano e Patrimônio Histórico que tinha em Corumbá. Então, a gente teve uma boa relação com a Norma e a gente trabalhava em conjunto. E eu sei bem quando ela fala da dificuldade de fiscalização, que, infelizmente, oscila, porque depende da gestão da prefeitura, da sensibilidade do gestor municipal, infelizmente. Esse é o problema. Então, quando a gente fala em inovação e descentralização, eu acho importante, porque a gente tem que... Eu acho que o CAL também tem o papel de estar promovendo essa discussão, de estar promovendo essa valorização e essa descentralização, a gente tem que saber uma forma de trabalhar em conjunto, como a Anaísa comentou, na época tinha parceria com o Conselho, com o IFAM, com a Prefeitura, e para não depender tanto dessa fiscalização e da sensibilidade dos gestores, aí que o CAU entra com a valorização profissional, com a informação, entendeu? Com a valorização do patrimônio histórico. Eu acho que é importante essas discussões. Eu acho que o CAU tinha que ter um grupo técnico para discutir esses assuntos, porque é importante, não dá para depender só da sensibilidade de um gestor. E também não dá para carregar a fiscalização, porque a fiscalização ela não tem o papel de valorizar, ela só fiscaliza. Entendeu? Os profissionais devem ter essa sensibilidade, a população deve ter essa sensibilidade. E só não tem porque não conhece, porque não temos essa discussão o tempo todo. Entendeu? Essa eu acho que é a dificuldade principal. É a valorização do patrimônio por parte tanto dos profissionais, não só dos arquitetos, dos engenheiros e da população em geral. Essa discussão tem que ser mais atuante, a gente tem que estar promovendo o tempo todo. Eu acho muito importante isso. Quer dizer, tem que trabalhar em conjunto, né? Tem que fazer parcerias, como a Norma citou agora há pouco, tinham parcerias com a Marinha, com a Aeronáutica, com Prefeitura. Então, é esse conjunto que faz a diferença, né, Lauzia? É isso que vai fazer a diferença. Exato. Uhum. E a nossa proposta em inovação... Pode falar. Só um pouquinho. É que antes a gente estava conversando, né? E a Norma, ela tem umas informações bem interessantes sobre essa maneira que o CAU poderia introduzir, né? Novas tecnologias para abordar a questão da fiscalização no Estado, né? E aí seria interessante, Norma, que você conversasse aqui com a gente também esse viés, né, tecnológico, os meios tecnológicos que poderão ser utilizados na fiscalização. O CAU pode evoluir nesse sentido, né? A fiscalização existe, mas precisa de um approach, né? Precisa evoluir um pouco, né? Aí você podia falar sobre isso, né? Tá, ok. Então, sabemos, mais uma vez, que a fiscalização é difícil, né? Como já foi dito aí, as parcerias é uma ação difícil, porque ela exige diretrizes e parcerias, né? Principalmente com os órgãos públicos, como vocês já citaram, as prefeituras municipais. Então, a proposta é de criarmos virtualmente uma plataforma onde todos poderão acessar, fazer denúncias, informações e até sugestões. Dentro dessa proposta,
poderá até mesmo ser implementado um sistema onde os fiscais farão as suas anotações através de ferramentas tecnológicas. Através dessas ferramentas, quais poderão chegar simultaneamente nessa plataforma e, de forma célere, ajudar no processo de fiscalização. Porque imagina você estar um fiscal. É um sistema, com certeza, deve ser um sistema caro, com certeza cada um tem uma forma de montar esse sistema. Por exemplo, em São Paulo, o CAU já tem um sistema próprio de georreferenciamento, que já é para dar conta, vocês imaginem São Paulo também, a nível de São Paulo, fazer uma fiscalização. Então, o CAU de São Paulo ele já tem esse sistema próprio. Então, aqui, a nossa proposta, com certeza, eu acho que por ser uma coisa que não deve ser barato, montar um sistema desse não deve ser barato, então poderá ser, inclusive, a longo prazo. Mas imaginem vocês o tanto que isso iria facilitar. O fiscal está em loco, né, fazendo essas anotações e, inclusive, fotografando, né? E isso chegando simultaneamente nessa plataforma e com outra pessoa lá, com outro profissional, já dando andamento nesse processo. Então, isso eu acho que daria uma celeridade enorme ao andamento de um processo de fiscalização. Então, mas se os CAUs se unissem, porque o CAU do Brasil é um só, então isso seria viável. Se São Paulo já tem, por que não expandir para o resto? É uma coisa muito interessante para a gente. A gente está pensando mesmo em novas plataformas para fiscalização, novas ferramentas, porque é difícil, realmente é muito difícil. E a gente não quer realmente bons profissionais sendo punidos, enquanto outros ilegalmente estão trabalhando. Então, para fazer isso, precisamos de ferramentas tecnológicas. Como você bem disse, Bia, unindo os CAUs, entendeu? Fazendo um sistema único para todos, né? Claro. Eu acho que... Como é o CICAU hoje. Tem bastante reclamação, tudo bem, mas ele é um sistema único nacional. Então, dá para a gente pensar em fazer um bom sistema, um bom sistema único, né? Claro. Olha, é uma ideia excelente, né? A gente tem que batalhar por isso, né? A Lauzi teve uma experiência aí como representante do CAU, né, Lauzi, em Corumbá. Você podia contar um pouquinho. Aí eu representei o CAU durante um tempo aqui, e a atuação do CAU, que eu acho importante ter nas cidades do interior, eu participava das discussões nos conselhos, Conselho da Cidade, fui presidente do Conselho da Cidade pelo CAU, participava de votações na Câmara. Então, quando tinha algum evento político, social, o CAU era chamado e sempre tinha essa representação. Isso é importante também, porque o CAU ele tem que estar participando, ele tem que ter uma utilidade pública, né? Ele tem que ter uma projeção pública. E aqui o que eu recebia mais de reclamação era a informalidade da atuação profissional, não por parte dos profissionais. Então, eu acho que até a gente falando de fiscalização, a gente não o CAU não deve fiscalizar os profissionais, mas as obras irregulares feitas por não profissionais, que na verdade e tem um grande mercado informal aí, a realidade é essa, existe isso. E isso é algo que a gente tem que lutar o tempo todo, e os profissionais cobram muito. Os arquitetos. 85% das construções, elas não têm um profissional responsável. Então, vai fazendo. Aí, depois, quando precisa de algum documento, chama um arquiteto para regularizar. Não que a gente não possa fazer isso, a gente pode e deve, mas seria muito melhor fazer já dentro da regularidade. Então, eles precisam, a sociedade precisa conhecer o valor do arquiteto.
O arquiteto não é um papel que ele desenhou e entregou lá para o cliente. O papel do arquiteto é muito mais. Então, Aham. trata também, gente, eu acho, né, que essa nossa proposta nos conduz a isso, de a gente pensar numa descentralização do CAL, né, usando essas ferramentas, as novas tecnologias, né, sabendo que quando o CAL tem um representante local, como foi a experiência da Lausi, fica mais fácil, né? Fica, quem sabe, lá na ponta, nas cidades do interior, você consiga ter um representante que possa auxiliar, né? Possa ser a representação do CAL dentro da sua região. O estado de Mato Grosso do Sul tem 9 regiões de planejamento, né? Se nós conseguíssemos, né, a nossa proposta é essa, que a gente consiga instalar pelo menos 9 representantes do CAL, um em cada região de planejamento do estado. Né? Nós precisamos trabalhar juntamente com as demais entidades e outros órgãos, mas com esse pé no planejamento. Né? As ações do CAL precisam também ser planejadas. Né? E se a gente se apoia nas estruturas de planejamento que já existem, eu acho que a gente se fortalece e pode fortalecer muito, né, a nossa profissão. A gente pode divulgar mais o trabalho dos arquitetos urbanistas, as suas responsabilidades, né, e informar e orientar os nossos profissionais, né, sobre diversos assuntos. Né? Patrimônio é um calo, né, com certeza. Mas nós temos outras questões também que o profissional que está isolado, ou pelo menos que está distante, né, da instituição, da entidade, né, ele não tem nenhum canal de comunicação com essa entidade. Então, precisamos criar, fomentar, divulgar e fazer com que esse nosso conselho, né, de fato, tenha representatividade. Né? Representatividade em Campo Grande, muito bem. Nos conselhos, aqui em Campo Grande, sim, mas nós precisamos dessa representatividade também no interior. Né? Exatamente. É complicado, eu imagino, né, para os nossos colegas trabalharem isolados. Né? Vai, Norma. Não, só complementando ali o que a Bia falou, que infelizmente nós sabemos que existem profissionais também só de caneta, né? Que alguém faz o projeto e a pessoa só assina. Eu sei que é difícil saber exatamente, mas assim, procurar conscientizar talvez isso daí, entendeu? Para que os colegas não se permitam a isso, né? E complementando também com relação a Lausi falou de sentimento de gestores, também eu acho que nesse caminho aí, nesse viés que a Anaísa falou e a Lausi também falou, de termos mais olhos para o patrimônio, nós profissionais, esses profissionais, a gente como profissional, como envolvido com a população, mostrar para a população que eu acho que o que falta é esse sentimento de pertença. Sabe? Você sabe que em algumas capitais, alguns municípios, você vê que Corumbá é um exemplo, as pessoas, a população, a comunidade, ela é envolvida com patrimônio, ela tem amor pelo patrimônio, ela tem esse sentimento de pertença, que é o mais importante, entendeu? Ela defende aquilo ali. Ela não aceita ver alguém ou ver alguma pessoa que possa estar depredando, fazendo alguma coisa assim. Então, eu acho interessante formar esse grupo aí e passar para a população buscar esse sentimento de pertença. E é isso. Eu achei muito interessante a ideia da Lausi, quando ela era representante do CAL em Corumbá, e é uma coisa que a gente também quer instituir em outras cidades. Nós temos eleitores
bem bacanas e arquitetos, colegas no interior, que eles estão se sentindo abandonados. Então, essa é uma ideia, Lauzi, excelente para a gente que se escolha ou que se voluntarize um arquiteto das cidades para participar desses eventos mesmo, eventos culturais, eventos de prefeitura, decisões. Eu achei bastante interessante essa tua experiência, Lauzi. Agora você não está mais como representante? Não, não estou. Faz um tempinho já que eu não estou como representante. Mas eu sinto falta do CAL, porque eu vejo que quando as entidades lembram do CAL, na verdade, ela lembra de todo profissional de arquitetura. E essa valorização profissional é importante, até para conscientização geral. Uma discussão também dentro da prefeitura aqui de Corumbá, e eu imagino de várias outras, são o piso salarial, que é uma valorização profissional. Tem concursos que vêm com 1.800 de salário, tem concursos que vêm com 9.000 de salário. Que parâmetro é esse? Por que não tem o piso? Porque a arquitetura e o urbanismo não é considerado profissão essencial do Estado. Como que não é considerado? Defensores, as profissões da tributária, medicina, são consideradas essenciais. E como que a arquitetura e o urbanismo não conseguiu entrar? Afinal, a gente vive onde? Não vivemos em cidades? Quem planeja cidades? O urbanismo é essencial para qualquer cidade, entendeu? Então, por que nós somos desvalorizados? Eu acho que a discussão a gente tem que fomentar o tempo todo e estar inserido o tempo todo em tudo. Ter essa conscientização e essa valorização do próprio profissional, essa autoestima dele saber que ele é muito mais do que é, né? O arquiteto e o urbanista. A gente assistiu umas lives do pessoal do interior aí, que agora com a pandemia, graças a Deus, o Brasil parece que ficou menor. Então, a gente assistia live de outros IABs e outras instituições, e aí eles reclamavam justamente isso. As prefeituras contratam um arquiteto para dizer que tem, mas nem se preocupam com o piso salarial. E quando o arquiteto está lá, é só para fazer número, porque eles fazem do jeito que eles querem e falam, não, nossa prefeitura tem 3 arquitetos, mas tudo continua igual. Então, nós temos que buscar a valorização e buscar o nosso espaço. Pois é. Então, o que eu queria complementar é isso. O CAL precisa também estar afinado, ou pelo menos buscar, né, trabalhar com as outras entidades. Né? Uma época, Lauzi, muitos anos atrás, eu até já me aposentei da prefeitura, mas lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar na prefeitura de Campo Grande, nós conseguimos que a prefeitura nos pagasse o piso salarial por um espaço de tempo não muito longo, mas nós conseguimos. E foi uma briga, na época éramos CREA, né? E foi uma briga bastante interessante. Nós agregamos todos os engenheiros, mais os arquitetos da prefeitura, nós éramos um número bastante reduzido, tinham, óbvio, muito mais engenheiros do que arquitetos, mas nós conseguimos. E interessante de tudo isso é que o processo, nós montamos um processo e fomos discutindo, trouxemos a legislação federal, informamos a parte jurídica da prefeitura, o prefeito da época, o Lúdio Coelho, ele entendeu que deveria pagar, e ele disse que se tivesse na lei, ele pagava. Então, ele concordou. E o nome do processo, sabe como é que foi na prefeitura? Processo Anaísa. Olha! Que legal! Disseram para mim que era por ordem alfabética, por isso que foi Anaísa. Que sorte a sua, hein? Ana, tem que passar esse sentimento de pertença para os gestores em relação aos arquitetos, então. Isso claro, nós temos, mas, infelizmente,
né? Nós tivemos depois uma outra negociação que foi feita e nos retirou o piso salarial e a possibilidade de reivindicar isso na prefeitura. Hoje, talvez, isso tenha já mudado, né? Mas aconteceu, né? De fato aconteceu. Mas eu acho que a gente precisa batalhar bastante no CAU para que a gente possa interagir melhor com as demais instituições, né? Sem haver nenhum tipo de sobreposição de competências e responsabilidades, mas a gente precisa, sim, trabalhar mais em conjunto. Eu acho que a união merece, né? E dá resultado bom. É isso. Muito bem. A gente está prometendo um CAU mais participativo, um CAU mais próximo dos arquitetos, a nossa chapa, que é Elas por Todos. Para a gente ter um CAU mais participativo, a gente tem que ter tanto a sociedade quanto os profissionais mais próximos da gente. E como é que a gente consegue isso? Ouvindo. Sim. Então, a gente precisa ouvir. Agora tá fazendo, vai ter campanha para vereador e tal, para prefeito. A gente não pode dizer, não, eu não gosto de política. A gente tem, tudo é política. Então, a gente tem que cobrar eles mesmo. A gente tem que cobrar, tem que colocar alguém lá que lembre da gente, que lembre da habitação, que lembre dos profissionais, que lembre da cidade, do urbanismo, porque a cidade mudou muito depois da pandemia, as cidades vai mudar muito mais, e a gente tem que estar atento a isso. E os vereadores que se elegem e vão lá nos representar, eles também têm que estar atentos a isso. E se eles não conhecem, a gente tem que fazê-los conhecer. Tá bom? Olha, o papo tá uma delícia, tá muito bom conversar com vocês, mas o nosso tempo tá quase lá já. Eu vou pedir para a Norma fazer as considerações finais dela, uns 5 minutinhos. Tudo bem, Norma? Olha, bom, gente, eu quero aqui... Eu não dei nem boa noite inicialmente, mas vou dar boa noite agora, nos finalmente. Boa noite a todos. E quero agradecer cada um que dedicou seu tempo para nos ouvir e ouvir nossas propostas. Estamos abertas a opiniões, a discussões, a tudo. A Chapa 3 é uma chapa formada por 22 mulheres comprometidas de diversas idades e comprometidas em várias áreas, como já foi citado, planejamento urbano e ambiental, habitação, transportes e serviços públicos, patrimônio cultural, projetos, paisagismo, interiores, execução de obras, e ainda várias ligadas a entidades como o CAU, IAB, SINDARC, dentre outras entidades. E nós somos, cada um atuando com a sua competência e comprometimento. Então, buscando isso, eu peço aos colegas que dia 15/10 votem na Chapa 3. 3. Não vão esquecer, dia 15/10, 3. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, Norma. Agora as considerações finais da Lauzi. Pode ser, Lauzi? Boa noite. Obrigada pela oportunidade. Adorei a conversa. Dá para a gente ficar a noite inteira aqui conversando. Eu gostaria só de frisar que a gente vai lutar mais pela valorização profissional, para a união da nossa classe, para as discussões dos grupos técnicos estão várias. A gente tem muito trabalho pela frente. Eu acho que a gente já, como profissional, como conselho, desde a criação do nosso conselho, a gente já progrediu muito e a gente tem ainda muito para progredir, para desenvolver. Então, eu gostaria de pedir o voto de vocês para a Chapa 3, vote 3,
somos ótimos profissionais, são 22 mulheres muito engajadas com a luta, né? Então, temos, como a Norma falou, paisagista, patrimônio histórico, de obras particulares, interiores. Somos multiprofissionais aí. Vote Chapa 3, obrigada. Até a próxima. Obrigada, Norma. Lauzi. Agora nós vamos ouvir as considerações finais da Anaísa. Bom, foi ótimo, né? Está sendo ótimo participar dessa campanha e participar dessa chapa, né? A Chapa 3, Elas por Todos. É um prazer, né, estar junto com vocês e poder passar alguns recadinhos aí, né? Eu dediquei a minha vida profissional, dedico até hoje, ao planejamento urbano, mas também fui professora, né, durante 22 anos. Então, é um enorme prazer para mim me reencontrar com ex-alunos, hoje colegas, né, que estão aí batalhando, brigando pela profissão, nos apoiando, apoiando as nossas propostas, nos ajudando muito, né, com as suas fotozinhas, as suas carinhas, que a gente tem feito painéis incríveis aí, e muitos foram meus alunos. Então, na nossa chapa, nós também temos um time excelente de professoras, né, que atuam até hoje no ensino, ou então, né, nos seus outros afazeres, né? E eu gostaria muito que nós pudéssemos nos eleger, e conto com a participação de muitos arquitetos e urbanistas, e peço a vocês, não se esqueçam, dia 15/10, vote Chapa 3. Vai lá, Lauzi. Eu queria agradecer a presença de vocês e falar que a gente está muito satisfeito com a aceitação da nossa chapa, está conseguindo bastante apoio. A gente quer um CAU com mais equidade de gêneros, não significa que vão entrar só mulheres lá. Das outras chapas também tem homens, e os primeiros colocados vão entrar. Então, nós teremos homens e mulheres. Porém, 63% dos profissionais, e às vezes até mais, são mulheres. Então, a gente quer fazer uma representatividade das mulheres lá. E como o próprio nome da chapa fala, Elas por Todos. Nós vamos tentar governar, né? Vamos entrar lá no CAU para fazer um trabalho para todos. E queremos a ajuda de vocês, assim como a gente está conseguindo apoio de vocês agora. Então, até o dia 15, não esqueçam, tem 24 horas, 23 horas e 59 minutos para votar, online, tá ok? Até mais, então, muito obrigada, até a próxima live. Tchau, tchau.